que bênção poder estar com os irmãos aqui nessa tarde. É algo que, quando a gente tem convites assim, sempre é bom para reencontrar pessoas e compartilhar, não é mesmo? Acho que aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, de alguma forma, não é para ficar somente conosco, tem que ser compartilhado. E, em especial, a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é dada para ser compartilhada e a gente precisa entender que muitos dos princípios ah, que vão ser aplicados, né, aqui nessa tarde são extraídos da palavra de Deus. Até quando a gente vai para um campo que é um campo da administração, do planejamento e tudo mais, tudo isso, a palavra de Deus, ela já nos fala algo em algum momento. Eu digo que eu fiquei assim, certa vez, bem fascinado, né? Porque ao entrar numa sala de aula, aonde um tema como esse estava sendo abordado, eu me deparei com um versículo bíblico logo na entrada, e ali o professor, ele tirando alguns princípios do conselho que Jetro estava dando ali para o seu genro. Então a gente vê que os princípios são extraídos da palavra de Deus, tão somente. Então agradeço ao pastor Manuel, agradeço aos irmãos aqui da igreja por esse tempo. Trago nosso abraço lá de casa, da Tati, da Laura, a família está crescendo, né? Bênção. A Tati está gestante de 7 meses e está vindo aí uma mocinha, a Laura, para incrementar nossa família e a gente está muito feliz, muito alegre nesse tempo. Os irmãos da igreja, eles falam lá, o pastor agora só fica rindo, né? Até em meio à tristeza ele está rindo, né? Tem os meus motivos, né, Neemias? Tem os meus motivos, né? Assim como alguns falam também, dorme agora, aproveita, dorme agora, né? Bom, gente, eu quero primeiramente orar a Deus e pedir a direção. A gente vai ter aqui dois momentos distintos, né? No primeiro momento eu vou estar trazendo uma parte mais olhando para uma abordagem bíblica. Segundo tempo, o Neemias vai trazer um aspecto mais prático. E eu acredito que juntando isso, terceiro tempo, a gente vai conseguir levar bons ensinamentos para casa. Então vamos orar primeiro? Amado Deus e querido Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá. Obrigado pela vida aqui dos irmãos da Igreja Batista de Imbuias. Obrigado pela sua liderança, pastor Manuel Júnior. Obrigado por sua família, pelos líderes que têm aqui estado com ele, pelos irmãos. Nesta tarde nós agradecemos pelas famílias aqui presentes e que eles possam levar esses princípios para casa e possam fazer uso e prática de tudo isso para a glória do Senhor e para o bem deles. Ó Deus, nós agradecemos porque em meio a provas e lutas, o Senhor é aquele que tem nos abençoado. E o Senhor tem estado presente entre nós. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos nesta tarde. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. Bom, acho que uma primeira pergunta que surge, né, é justamente assim, qual é o nível de importância que esse tema, finanças, tem sob a ótica de Deus, né? Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras e a gente percebe assuntos relacionados a finanças, a administração, qual a importância que Deus dá para esse tema? Porque, de alguma forma, nós entendemos e sabemos disso perfeitamente, que a Bíblia, ela nos apresenta o plano da redenção. A Bíblia nos apresenta os fundamentos, falando acerca de um Deus que é transcendente, um Deus que está aqui entre nós, um Deus que envia seu Filho Jesus, um Deus que se importa com a humanidade e que dá a resposta devida para que a humanidade possa ser salva dos seus pecados. E aí a gente olha para esse grande tema, que é um grande tema, o aspecto da salvação, o aspecto soteriológico, e a gente pergunta, mas será se de fato Deus se importa com finanças? Tem tantas outras coisas. E a resposta é, sim, Deus se importa com finanças. Deus se importa com administração. Deus se importa com aquilo que você, de alguma forma, está fazendo com o seu dinheiro e com aquilo que Ele tem te dado. A gente não pode esquecer que, no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, e ali no jardim, com todas as coisas criadas, Deus deu a uma única espécie
o poder de reger sobre as demais espécies. E essa espécie foi o homem. Deus deu ao homem o direito de governar, de administrar e de gerir os recursos que ali estavam diante dele. Então, diante dessa perspectiva de uma realidade onde finanças, e a gente pode, às vezes, limitar também o tema finanças só a dinheiro, mas existem coisas que não necessariamente são monetárias, mas envolve esse aspecto da gestão dos recursos que Deus tem nos dado. Então a gente pode entender que Deus ele deu ao homem a responsabilidade e Deus vai cobrar do homem essa responsabilidade dada. Então, o que Deus quer nos ensinar por meio da sua sagrada escritura é que nós precisamos ter uma atenção com um pouco mais de cuidado a esse tema e nos munir de ferramentas e lembranças, né, de coisas que são nos ensinadas, para que a gente possa viver de uma forma mais, assim, vou dizer, mais tranquila. E esse tranquilo é um tranquilo onde envolve uma boa administração. Então Deus, ele fala e ele trata sobre esses aspectos. E quando a gente olha Antigo Testamento e Novo Testamento, nós vemos em diversos momentos sendo dado ordens para gerir os alimentos, para gerir a prata e o ouro, para gerir ali os estoques, para gerir os recursos. Então, diante disso, a gente precisa partir sabendo que Deus se importa com isso e Ele quer que a gente se importe também. Por um outro lado, há uma realidade que é a realidade para cima para baixo aqui, né? É isso? Não. Tá ligando? Aqui, dá só uma olhadinha, qualquer coisa você passa para mim aí, né, tranquilo. Pode passar. Então, a primeira abordagem que a gente gostaria de ter aqui é essa realidade de que a Bíblia ela fala sobre essa questão do dinheiro. E por falar dessa questão do dinheiro, vale para nós observar, a princípio, algo que está na própria Sagrada das Escrituras, e esse texto é um texto que está lá em 1 Crônicas. Eu gostaria que, se possível, os irmãos podem anotar, podem observar aí na apresentação. E esse texto, ele me chama bastante atenção, porque ele está dentro de um contexto onde é um contexto onde histórias estão sendo relembradas, aquela questão de trazer à tona o que os reis estavam fazendo e pessoas eminentes dali do Antigo Testamento. E aí há um texto bíblico que fala sobre essa realidade, a quem tudo pertence e de quem tudo é. Porque em alguns momentos a gente cai numa vã ilusão de que o dinheiro é nosso. E por termos essa vã ilusão, a gente administra mal. Mas a gente precisa entender isso. Primeiro, o texto diz assim, 1 Crônicas 29, do 11 ao 12, diz assim: Tua és, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tudo te exaltaste sobre todos como chefe. E tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Olha só que interessante. Esse texto bíblico, ele nos apresenta aqui, diante de um aspecto onde Deus ele dá a nós a possibilidade de administrar os recursos que nos vêm à mão, há uma lembrança que não pode ser esquecida, que tudo é dele. Tudo é do Senhor. Então pensemos, a família é do Senhor? Sim, a família é do Senhor. A nossa sabedoria, a nossa cognição é de quem? É nossa própria? Não, foi Deus que nos concedeu, foi Deus que nos abençoou. Os filhos que os irmãos receberam são herança do Senhor. A casa que os irmãos têm, ela pertence ao Senhor. Os recursos financeiros pertencem ao Senhor. Tudo pertence a Deus. Tudo vem dele. E aí,
essa primeira abordagem de que a gente trata de que a Bíblia fala sobre dinheiro, e ela trata justamente desse aspecto de dinheiro, não num aspecto para uma autovalorização do recurso financeiro, uma automonetização das influências e dos relacionamentos. A Bíblia, ela fala justamente do dinheiro para que a gente jamais se esqueça que tudo pertence a Deus. Nada pertence a nós. Porque quando nós administramos algo que não é nosso, certamente a gente vai administrar de um modo diferente. Se, por exemplo, alguém deixa, por exemplo, aos seus cuidados, vamos pensar assim, né? Alguém deixa aos seus cuidados o filho, por exemplo, suponhamos, o seu irmão, o seu cunhado, o vizinho precisa sair para fazer algo rápido e fala: você pode cuidar dos meus meninos aí por alguns minutos? Beleza, posso cuidar por alguns minutos, algumas horas, pode deixar eles aqui que nós cuidamos. E aí a realidade é, naquele momento em que os filhos dos outros estão sob o seu cuidado, é bem certo que você vai desenvolver uma atenção de cuidado muito maior sobre eles do que necessariamente sobre os seus. Então, suponhamos, o seu caiu, ralou o joelho. Dá um beijinho que passa, né? Agora, se isso acontece com o do vizinho, como que eu vou explicar para o vizinho que o menino caiu e ralou o joelho? Os irmãos estão entendendo essa questão da valorização quando nós entendemos que aquilo que temos não é nosso? Então, isso deveria aplicar para todos os aspectos da vida, inclusive o recurso financeiro, o dinheiro. De alguma forma, a moeda, ela foi instituída para que a forma de troca entre necessidades, desejos fosse aprimorado. Então você trabalha lá um determinado X dias no seu emprego para receber o seu salário, ou se você é aposentado, você já trabalhou para isso, ou se você faz um trabalho autônomo, você trabalha para receber aquilo, mas de alguma forma você também prestou um serviço onde aquilo deu lucro, rendeu para aquele que você está trabalhando. Então veja, o recurso ele é dado nas tuas mãos, ele é confiado a você e há aí uma troca. E essa troca, ela não deveria ser levada de uma situação onde o egoísmo, a centralidade humana fosse colocada, ou até mesmo a percepção de que é meu, eu faço do jeito que eu quero. Eu digo que quando nós estamos, às vezes, diante de algumas situações, e eu digo que, às vezes, em alguns aconselhamentos de casais acontece isso, porque tem essa luta, às vezes, da questão das finanças. A esposa trabalha, o esposo trabalha, cada um tem sua renda, cada um tem a sua autonomia. E, às vezes, a luta se dá justamente nesse sentido, porque está ali presente a fala: é meu, eu faço o que eu quero. E a percepção que precisamos ter é: não é meu, é de Deus. Eu preciso tomar conta disso da melhor forma possível. Porque tudo pertence a Deus. Como diz o texto: tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade. Teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Tudo pertence ao Senhor. Então, se partirmos daqui, nesse primeiro momento, entendendo tudo pertence a Deus, nós vamos ter um olhar diferenciado sobre a forma como nós lidamos com o dinheiro que vem na nossa mão. E aí eu não quero necessariamente entrar num aspecto assim como está a sua vida financeira agora, mas eu quero dizer que se você partir daqui com essa perspectiva, se a sua vida financeira já é uma vida financeira equilibrada, ela tende a se tornar mais equilibrada. Se talvez está desequilibrado, ela vai organizar. Ela vai ajustar. Porque eu digo isso como experiência própria. Enquanto eu lidava com dinheiro, entendendo que era meu, parece que assim, tudo dava errado. Porque eu particularmente não sei administrar isso. Mas quando eu passei a entender que é de Deus, eu tomo muito cuidado com o que eu faço com ele. Então eu procuro investir no lugar certo, gastar da forma certa e trabalhar para ganhá-lo da forma correta também. Então, tudo pertence ao Senhor. Há uma parábola que fala sobre essa realidade de recursos que foram confiados nas mãos de homens num período em que o seu senhor
ele saiu para uma determinada viagem, e a palavra de Deus nos coloca essa parábola como a parábola dos talentos, né? Alguns fazem algumas aplicações, algumas alusões, e nós podemos utilizar da licença que nos é dada a partir desse texto para olhar também para formas como nós administramos o recurso. E está lá em Mateus, Mateus capítulo 25. Mateus 25, do versículo 14 até o versículo 30, fala sobre essa realidade da parábola dos talentos. E é bem interessante porque nós olhamos ali uma realidade que é a realidade de quem recebe as parábolas, da quantidade, quem recebe os talentos, da quantidade de talentos que é depositado na mão de cada um, segundo a sua competência e capacidade, e a expectativa, inclusive, do Senhor, quando volta para ter ali atenção com aquele recurso que lhe era confiado. E o texto bíblico, ele fala assim, eu vou estar lendo aqui, os irmãos podem estar acompanhando. Fala assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Se quiser marcar isso aí, ó, pode marcar. A cada um foi dado segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui que com ele granjeei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor, e disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem os 10, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto, ranger de dentes. Aqui fica uma imagem muito forte para a gente. E a imagem de que, diante daquilo que Deus tem nos confiado, primeiro, isso tem sido segundo as nossas capacidades. Saiba que Deus tem dado a você segundo a capacidade que você pode suportar, administrar. Talvez no seu coração tenha ali uma voz que ressoa, dizendo nesse momento: mas Deus, eu tenho a capacidade de administrar um pouco mais. Né? Talvez pode ser uma realidade, sei lá, Deus, manda mais uns 2 salários aí, Deus, manda, eu consigo administrar. Mas a realidade é, primeiro, Deus ele dá aquilo diante da capacidade de cada um. Inclusive, olhando para as necessidades, a vida e a forma com que essa pessoa será suprida no decorrer dessa vida. Então, quando nós olhamos, às vezes, para pessoas que, temos hoje essa realidade tecnológica, né? Onde a gente vê alguns vídeos de YouTube lá, aí vê os YouTubers lá, novinhos, meninos, que já atingiram lá seu primeiro 1 milhão, seu segundo 1 milhão, e a gente fala assim: eu quero ir por esse caminho também. Saiba que às vezes não necessariamente isso é para você. Tem pessoas que com o aumento das suas posses,
dos seus recursos, elas se perderam. Elas não se encontraram mais. Porque o dinheiro, ele tem um poder, que é um poder que ele pode se tornar um Deus para as pessoas. E o grande mandamento, e primeiro deles, é: não terás outros deuses diante de mim. Então, diante de realidades aonde corações possam ser contaminados, Deus ele sabe justamente o que dá a cada um segundo a sua capacidade. Então, primeira questão, Deus tem dado segundo a nossa capacidade. E isso precisa ser algo que nos acompanha a fim de que não venha surgir dentro do nosso coração um egoísmo e até mesmo um desejo por aquilo que é do outro. Mas também nós vemos que aqui, diante disso, o Senhor, que havia confiado ali aos seus servos os talentos, ele esperou algo. Ele esperou receber aquilo com a sua devida correção, com o seu devido juros, com a sua devida multiplicação. Quem recebeu os 5, recebeu de uma forma tão especial que cuidou desses 5, multiplicando a 10. Quem recebeu 2, devolveu 4. Mas teve um que simplesmente guardou e enterrou. E isso é algo que bate direto assim dentro de mim, porque a pergunta é: o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado? A gente fala: não, Deus ele não se importa com o salário que eu ganho. Se ele se importasse, ele me daria mais. Ele se importa sim. E ele quer que você administre bem o que você tem. Já vi pessoas que ganhavam 10, 15, 20 salários e viviam sempre cobertas pelo cheque especial, cartão de crédito, ligações a todo momento de pessoas cobrando, viviam endividadas, ganhando 10, 20 salários. Mas já vi também pessoas ganhando 1 salário, 2 salários, e sustentarem sua casa, cuidarem dos seus filhos e terem uma vida digna diante de Deus e diante dos homens. Então veja que a questão não está na quantidade, mas no coração. O Senhor, ele sondou justamente o coração desses homens, vendo o que os corações estavam dispostos a fazer por ele. E isso envolveu prestação de contas, isso envolveu a alegria de entregar o que havia sido recebido de forma multiplicada, isso envolveu reconhecer a capacidade. A pergunta é: Deus ele se importa ou não se importa com aquilo que vem à nossa mão e com as nossas finanças? Se importa. Ele tem um olhar que é um olhar de atenção. Hoje, os maiores problemas que às vezes existem nas famílias, eles iniciam pelos problemas financeiros. Hoje nós vemos as realidades de pessoas que vivem devedoras na praça por problema financeiro. Hoje nós vemos uma realidade que é de pessoas que querem viver uma realidade que não é a dela, uma vida que não é a dela, viver um padrão que não é a dela, por uma questão tão somente financeira. E a finanças, ela é um reflexo do quê? Do coração. Do coração. Não tem nenhum problema você ter seu iPhone, não tem nenhum problema você ter as suas comodidades, os seus luxos, desde que isso esteja alinhado com aquilo que Deus tem lhe dado. Tem lhe dado. Às vezes converso com um ou outro, tal, poxa, pastor, estou passando por umas dificuldades, por umas lutas, não consigo ir para o acampamento, não consigo comprar o pastel na cantina, porque estou sem dinheiro, mas no bolso está o iPhone, entendeu? 4, 5 mil reais. A pessoa não pode ter aquilo? Sim, ela pode ter. Mas às vezes aquilo é um reflexo de algo que não está condizente e alinhado com o que Deus tem para ela. Então veja que isso, meus amados irmãos, tem grandes lições para nós. E a pergunta é que fica, e o pensamento e a reflexão é: Deus ele tem confiado algo nas suas mãos. O que você tem entregado? Você tem entregado resultados que multiplicam, ou você tem entregado simplesmente aquilo que ele tem lhe dado? Ou às vezes nem aquilo que ele tem lhe dado. Haverá prestação de contas. Deus, ele se importa com aquilo que vem à nossa mão, porque, como nós falamos no começo, tudo é dele. Tudo é dele, nada é nosso. Então, às vezes é um choque assim, mas precisa disso para que a gente possa observar
que as Sagradas Escrituras falam acerca das finanças. E aí eu trago isso, que nossas finanças, elas são necessariamente, elas precisam estar em harmonia. Elas necessitam estar em harmonia, necessitam estar em equilíbrio, controle, pois as nossas finanças nada mais é do que um reflexo dos nossos desejos, seja os nossos desejos emocionais, físicos e até mesmo os espirituais. Então, quando há uma observação de que, olha, poxa, a finança não está muito legal, às vezes o recurso não está muito legal, a pergunta que vem na sequência é como está a tua espiritualidade? Como está a sua fé? E aí vamos pensar, às vezes, numa onda, né, que vai submergindo cada vez mais alta, né? E essa onda, às vezes, ela começa assim, e entendam a ilustração que eu vou estar dando aqui. Às vezes a situação é a seguinte: poxa, eu estou com o desejo de trocar de carro esse ano, preciso de trocar de carro esse ano. Daria para ficar com o meu carro ainda mais 2 anos, talvez, mas eu preciso trocar. Saiu o modelo novo, está na promoção, a Volkswagen está com promoção, você entrega, tal, tem promoção nas primeiras parcelas. Enfim, vou lá, cheio de paixão e amor para dar, entrego o meu carro por qualquer valor e saio com um carro novo da concessionária. Que legal, né? É bacana carro novo. Quem teve já sabe como que é, né? Cheirinho de carro novo é um negócio assim que mais os homens, né? Mas os homens sabem um pouco melhor do que isso. Talvez está mais ligado aos nossos desejos e ansiedades, né? Mas é legal, bacana. Sai com um carro novo, tal, e aí você começa. Aí você vai parar no primeiro posto, aí você vai enche o tanque. Qual é o valor do litro da gasolina? Quase R$ 7, né? Então, um tanque daquele carro vai dar aí quase R$ 400. Porque você comprou um carro que é um carro bacana. Então, o carro bacana tem o tanque grande também, né? Então, vai caber mais combustível dentro do tanque. Ele vai gastar mais também, porque a comodidade vai puxar isso. Então, você já vai lá, passou lá o cartão, tal. Então, você já tinha passado o cartão lá na agência, porque você viu uns opcionais e você queria trazer. Aí passou no posto, aí vira o mês, aí vem a fatura do cartão. Aí você fala, meu Deus do céu, como que eu vou fazer agora? O cartão veio 4 vezes mais do que eu poderia pagar. Aí vem a brilhante ideia, eu vou pagar o mínimo do cartão. Né? Vou pagar o mínimo do cartão, e aí você paga o mínimo do cartão e no próximo mês vem o mesmo valor e mais um pouco. E aí você vai enrolando, vai levando essa dívida, daqui a pouco a dívida está maior do que você, aí você começa a falar assim, Deus, me ajuda, Senhor. O Senhor não está vendo que eu estou apertado, as contas estão atrasadas, e aí você fala assim, olha, se Deus não me ajudar até segunda-feira, se não vier algo assim, um maná do céu cair no meu quintal e eu pagar as contas, eu já vou entender, é sinal de Deus que eu preciso ir lá no banco XYZ e pegar um empréstimo para quitar a minha dívida. Aí você vai lá na segunda-feira e pega o empréstimo, que é um juros astronômico e a dívida aumenta mais ainda. E aí cada vez mais você vai numa onda que vai te submergindo mais. Isso é chamado de uma onda sufocante, de uma onda que cada vez é maior do que você. Tudo porque um desejo do seu coração foi respondido talvez na hora errada. Talvez não era a hora de trocar do carro. Talvez não era o momento. Talvez não era dessa forma. Mas os desejos refletiram o quê? Só condições humanas? Não. Refletiram também a tua espiritualidade. Porque no momento em que a coisa apertou, você às vezes sequer orou. Às vezes sequer confiou e procurou de alguma forma uma estratégia para resolver a situação e quis agir do seu jeito. E aí as nossas respostas sempre são as mais rápidas e mais imediatas. Eu vou para o cartão, eu vou para o limite, eu vou para o empréstimo, eu faço isso, aquilo. Então veja, deixamos de confiar também. E isso, uma coisa vai puxando a outra. E chega numa situação que é totalmente assustadora. Então, a gente falou que primeiro a Bíblia fala sobre dinheiro. E a gente viu que isso tem tudo a ver com a ótica de Deus sobre aquilo que é dele. Tudo pertence ao Senhor. Então eu preciso investir bem, eu preciso ganhar da forma correta, eu preciso gastar da forma correta, e a gente vai ver aí meios para que isso aconteça. Mas também a gente precisa entender que planejar não é falta de fé.
Por que eu falo isso? Porque eu flerto a todo momento, em algumas conversas com alguns, que eu digo para eles: me mostra aí quais são suas dívidas. Você está numa situação difícil com a família. Me mostra aí quais são suas dívidas. Poxa, pastor, eu não sei, eu não tenho um controle, eu não planejo. Mas faz um controle. Hoje tem planilha, tem caderninho, tem aplicativo que você pode usar. Não, pastor, eu acho melhor não. Eu preciso simplesmente confiar em Deus. Você já ouviu isso? E de fato, nós precisamos confiar em Deus. Mas existem coisas que Deus ele dá para a gente. Lembra? Deus deu ao homem a criação, a possibilidade de gerir os recursos. Então a gente precisa planejar. Adão, quando estava lá dando nome aos animais, houve um planejamento. Imagina só lá, se a zebra entrou na fila 2 vezes. Aí a zebra passou de novo, falou, vai dar outro nome para a zebra? Não, já passou aqui, sai fora. Imagina, vem um casalzinho lá de tatu. Aí ele olha para o casalzinho de tatu e fala assim, você vai ser elefante. Não, ele lembrou, o elefante já passou. Esse aqui é o tatu. Senhor tatu, senhora tatu. Então, planejamento. Planejamento, planejamento. Quanto à gestão, e essa gestão é dada até hoje. Então, quando a gente pensa em planejamento, é algo que precisamos fazer. E isso não é falta de fé. Quando você planeja, quando você pega lá o seu orçamento, que nós vamos ver, quando você pega lá seus comprovantes e vai juntando tudo, não é falta de fé, não é que você está duvidando de Deus que o dinheiro vai faltar ou vai sobrar no final do mês. É que você quer se organizar de tal forma que aquilo glorifique o nome de Deus. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado você falar, olha, família, desculpa, hoje, esse final de semana, não tem pizza, porque o orçamento estourou. O budget, ó, foi embora. Já comemos pizza esse mês, agora vamos segurar um pouquinho. Como também falar, num determinado dia, olha, hoje é dia que vamos para a padaria e o filho pode pedir o lanche que ele quiser, porque tem. Sobrou um recurso que dá para fazer. Planejamento. É muito mais fácil planejar do que sair corrigindo os problemas depois. Se a gente gasta um tempo agora para isso, a gente vai estar exercitando o quê? A nossa fé. E nisso, a gente pode ver alguns versículos bíblicos que falam sobre isso. Provérbios, por exemplo, capítulo 16, versículo 9, diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Tá certo planejar. É por isso que a gente fala para o jovem quando começa a namorar, olha, planeja. É namoro, noivado, casamento. Se planeja, se organiza. Como eu falei do exemplo do carro, né? Não tem nada errado você se organizar e se planejar para trocar seu carro daqui 1 ano, 2. Agora, você já pensou, ao invés de ir no imediatismo de já comprar um bem e no final pagar 2 vezes o valor do carro, você ir poupando ao longo de 2, 3 anos e no final desse período você ter o dinheiro para juntar com a venda do seu carro e comprar outro carro à vista? Sem pagar juros? Planejamento. Como igreja, nós planejamos. Essa igreja aqui planeja. Planeja quando vai fazer uma obra, planeja quando vai fazer um investimento. Nós lá no templo planejamos também. Agora quer dizer que tudo vai sair do nosso jeito? Não. Mas está dito que ali, em seu coração, o homem planeja. Mas quem define, determina os passos é o Senhor. Provérbios 21 diz também: os planos bem elaborados levam o quê? A miséria? Não, a fartura. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha que coisa, gente. Provérbios, né? É bem atual, como todas as Sagradas Escrituras, né? Mas a gente vê isso que tem tudo a ver. Eu sempre lidei com essa realidade, né? Trabalhei em empresa durante um bom tempo e via o pessoal lá, eles tinham um departamento só para planejar, só para ficar ali, ó, vendo
despesa, a conta de água subiu, a conta de luz aumentou, e ali eles estavam o quê? Planejando. E a empresa está até hoje, está faturando milhões até hoje, porque tem planejamento. Se não tivesse, talvez não aconteceria. Quando nós, nos nossos lares, por exemplo, nós planejamos, nós temos a possibilidade de estar mais perto daquilo que nós queremos do que do contrário. Então, a palavra nos mostra isso. Lucas 14, de 28 ao 30, ele fala algo assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar, para não começar, para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, olha, antes de fazer, pensa, planeja, porque isso não é falta de fé, é ao contrário, é desenvolvimento da fé. Eu vejo que há porções muito mais atrativas que nos aproxima de Deus quando nós planejamos algo, do que quando nós chegamos a Deus, talvez num desespero, porque temos que pagar a conta e não temos o dinheiro. Veja, quando nós planejamos, nós sentamos, paramos, colocamos diante de Deus e falamos: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, que seja no teu tempo. Senhor, que o Senhor possa abençoar o recurso, que o Senhor possa abençoar lá os valores que eu estou poupando, a forma que eu estou fazendo. Isso nos aproxima de Deus. Agora imagina a oração do desesperado lá que tem que pagar. Senhor, dá logo. Aí começa as heresias, né? Senhor, eu decreto. Senhor, eu quero. Senhor, aí vem até, olha, se parecer alguma coisa na minha frente, sei lá, o homem do carro forte está saindo e cair do malote, eu pego, né? Eu entendo que é meu, né? Gente, é desespero isso. Isso não é fé. Isso é desespero. Então veja que o planejamento e cuidar das nossas finanças com esse cuidado nos coloca diante de Deus. Você já parou e já orou a Deus falando assim: Senhor, abençoa os recursos desse mês. Senhor, abençoa meu salário. É por isso que quando nós começamos a caminhar na caminhada cristã, logo cedo nós fomos ensinados sobre algumas coisas, sobre aquilo que é de Deus, sobre parar, separar. Eu me lembro que educação financeira lá em casa foi desde muito pequeno. Meus pais, mesmo não sendo da igreja, meu pai na ignorância dele, assim, de questão de escola, ele foi poucos anos para a escola, não sabia muita coisa, mas ele era um bom administrador, meu pai. Era interessante porque, eu me lembro, ele trabalhava em obra, e na obra pagava sempre em dinheiro, espécie. E tinha um envelope, me lembra, como se fosse os envelopes de dízimo nosso, assim, né? E ele chegava com aquele envelope cheio de dinheirinho e tal. E aí sentávamos à mesa, e aí ele falava assim, minha mãe chama Toninha. Toninha, qual que é o valor da conta de água? 30. Aí ele, um saquinho, tirava o 30, colocava lá, da água. Da luz, tanto. Da compra, é tanto. É interessante isso, né? Porque ia no mercado e só gastava aquilo. Hoje a gente vai e gasta além do que podemos, às vezes, até, né? É isso. E eu cresci vendo isso. E no final sobrava, às vezes, um pouquinho. Ele falava: esse aqui você guarda para se tiver alguma necessidade. Gente, era algo que eu fui sendo ensinado assim. Foi algo que a escola não me ensinou. Mas eu vi essa realidade depois, mais à frente, de que o planejamento fez toda a diferença para alguém que não tinha estudo, trabalhava em obra, comprar a casa dele, comprar o terreno, educar os filhos e viver uma vida aonde, quando meu pai faleceu, não tinha uma dívida sequer no nome dele, entendeu? Então veja, é algo que a Bíblia nos ensina, nos mostra, é possível, é possível. E isso nos leva a frutos, né? Alguns frutos de uma boa administração. E esses frutos, eles são percebidos aqui e são percebidos mais à frente também. Tem alguns conselhos que uma educadora financeira do Instituto Hagai, né, que é um instituto que trabalha com lideranças, ela escreveu certa vez que
Eu achei bem interessante. E a Kelly, ela trabalha esses 7 conselhos que eu vejo como frutos que podem ser de uma boa administração, de um bom exercício, de um bom planejamento, de uma boa ótica daquilo que Deus já nos colocou e nos mostra. Tudo pertence a Ele. Nós vimos versículos, nós vimos essa afirmação que tudo pertence ao Senhor, que Deus quer nos usar nesse processo, que Deus quer que continuemos administrando aquilo que é dele. Deus ele não transferiu a responsabilidade para os animais da criação, Deus não transferiu a responsabilidade para os anjos, Deus não transferiu para ninguém. Ele continua da mesma forma, deu a sua criação à imagem e semelhança dele. E esses conselhos, eles fazem bastante sentido. E o primeiro conselho que ela dá é assim, e eu digo que isso aí é um fruto de quem entendeu que Deus se importa com a realidade financeira e que tem princípios que nos ensinam. E o primeiro é: viva aquém das suas posses, né? Aplique o princípio 10, 10, 80, que ela trata assim, olha, retire o seu dízimo, 10%, os outros 10% divida ele em 5% como investimento, os outros 5% como fundo de emergência e viva dos 80%. Olha só, quem consegue fazer isso hoje é um bem-aventurado. É um bem-aventurado, mas é algo possível, dá para fazer, dá para fazer. Evite procrastinar, né? Rompa a barreira do amanhã eu faço, depois eu sento com a minha família e faço o orçamento, depois eu ligo para a operadora para renegociar a minha conta. Há um duro sentido da procrastinação e isso é algo que se chama pecado. Procrastinar se chama pecado. E às vezes Deus está falando com você aqui, olha, eu preciso ajustar isso na minha vida. Então, quando você chegar em casa, faz logo, não deixa para depois. Porque se você deixar para depois, a tendência é você ir levando e empurrando com a barriga. Tenha a atitude humilde. E essa atitude humilde, tem os textos bíblicos aí, depois os irmãos podem ver, tem muito a ver com viver aquilo que Deus tem para a gente. É viver de uma forma com aquilo que Deus nos dá, se alegrar com aquilo que Deus nos dá. Poxa, é muito legal olhar para talvez um vizinho que conseguiu algo diferente da gente, mas ainda não chegou para mim e talvez nem vai chegar porque Deus não quer que aquilo seja para mim. Poxa, é bacana ver os amigos indo no final de semana para casa de campo. É legal ver o Neemias na casa de praia dele todo final de semana lá, tirando foto, tal. Cadeira, Neemias. Mas é o que Deus deu para ele. Mas, diante disso, eu quero dizer o quê? Viva de uma forma humilde. E esse humilde é você aprender a viver com o que Deus tem lhe dado sem forçar as barras para viver. Existe algo que eu aprendi depois da casa dos 20 anos, assim, né? Viva com aquilo que é da sua necessidade, tão somente. Em outras palavras, tente viver com um padrão de vida um pouco aquém daquilo que talvez você poderia. Porque nos momentos mais difíceis, a sua fé vai ser provada por conta disso. Nesse momento de período de pandemia, de recomposição agora, a gente entende que muitas famílias, elas estão se recompondo. Muitas famílias estão saindo, renegociando suas dívidas, saindo do cartão de crédito, estão vivendo um novo momento. Legal por isso, bacana. Mas olhe para tudo aquilo que Deus tem lhe dado e procure viver com talvez um padrão mais equilibrado com a sua realidade, às vezes um pouquinho menos até. Sei lá, se você pode viver com 10, viva com 8, talvez viva com 7. Porque nesse período da pandemia aqui agora, que nós passamos, teve família que acabou porque chegou o problema financeiro dentro de casa e eles não souberam lidar e afetou a fé. E existe alguns que saíram da igreja e não voltaram até hoje porque foram abalados por essa frente. Sendo que é algo que Deus não deu para ser maldição na nossa vida. Deus, ele não concede o recurso, o dinheiro, para ser o nosso patrão, para ser o nosso Senhor, mas ele é o nosso empregado. Ouvi isso uma vez também. O dinheiro, ele é um péssimo patrão. É um péssimo patrão.
mas ele pode ser um bom empregado nas nossas mãos. E aí a gente precisa se organizar. Então tem uma vida mais simples. Por último, vença as tentações. Existem muitas que podem ser vencidas, às vezes algo que pode ser postergado um pouco mais, algumas diferenciações, né? Diferencie lá o que é necessidade, o que é desejo. Em quinto lugar, aceite que Deus supra as suas necessidades. E as suas necessidades são diferentes dos desejos. Aceite que Deus supra as suas necessidades. Deus, ele prometeu, não vai faltar na mesa o pão de cada dia. Não vai faltar na mesa o alimento de cada dia. Não vai faltar diante de vocês a vestimenta para que vocês não passem vergonha. Deus, meus amados, ele dá para a gente da forma necessária. Lembra quando o pessoal estava no deserto lá e aí eles estão recebendo o maná, o pão, aí eles começam a reclamar, queremos carne, queremos carne. Aí Deus manda as codornizes e elas caem, aí eles comem um monte de carne, depois eles estão reclamando de novo. E aí alguns espertalhões começam a guardar em porções, escondendo, falando assim, vai que Deus não manda no outro dia. Aquilo no outro dia já estava estragado, não servia para nada mais. Então a gente tem que aprender a viver com aquilo que Deus nos dá agora. E isso é exercício de fé. Isso envolve dobrar os joelhos no chão, agradecer, envolve dobrar os joelhos no chão, pedir, Senhor, abençoa lá meu patrão, abençoa a minha empresa, para que eles possam continuar nos dando essa fonte de recursos. Veja, Senhor, tudo pertence ao Senhor. Aquela empresa é do Senhor, os recursos são do Senhor, o meu salário é do Senhor e me ensina a administrar da melhor forma. Porque Deus se alegra quando nós apresentamos os resultados bem administrados a Ele. Em sexto, guarde recursos para compras à vista, se você pode, equilibrar. E por último, pense a longo prazo. Um dos grandes problemas e que envolve a questão de tirarmos o foco bíblico das nossas finanças é que nós pensamos sempre a curto prazo. Nós somos imediatistas. Nós queremos agora. E isso faz com que nós desreconheçamos a presença de um Deus que supre nossas necessidades. A presença de um Deus que dá na medida certa e que nos abençoa na medida certa. Às vezes nós somos levados a alguns sacrifícios, sendo que nós só precisávamos confiar e esperar em Deus. É só confiar e esperar em Deus. Eu tenho vivido isso mais agora, sim, mais eu sempre via isso na vida dos outros, mas agora estou vivendo lá em casa. A partir do momento que eu e minha esposa, depois de 15 anos, nós orávamos a Deus, pedindo a Deus, Senhor, queremos um filho, e fazíamos uma série de coisas, de tratamentos e tudo mais. Quando nós aprendemos a descansar em Deus e descansamos, o Senhor nos abençoou. Gente, eu digo que o recurso financeiro, ele nos é dado para não ser bênção, para não ser algo de peso, mas para ser bênção. E Deus, ele quer que você olhe para tudo isso e entenda, cada centavinho pertence ao Senhor e eu vou cuidar da melhor forma. Eu vou aplicar da melhor forma. Eu vou fazer da melhor forma, porque isso agrada a Deus. Abençoa a minha vida, abençoa a minha família e abençoa aqueles que estão à minha volta. Isso faz sentido para você? Para quantos aqui isso faz sentido? Ok, faz sentido para mim também. Eu quero orar, finalizando essa parte, e depois, caso você tenha perguntas, a gente pode compartilhar um pouquinho mais, mas aprenda a confiar do Senhor, entender que tudo é dele, tudo é para a glória dele, tudo vem dele, e você, como mordomo, tem a responsabilidade de cuidar daquilo que é dele, e cuidar da melhor forma. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por falar ao nosso coração nessa tarde mais uma vez acerca desse tema que é tão relevante, tão atual, que possamos administrar bem as nossas finanças, porque isso está de acordo com aquilo que o Senhor planejou na eternidade. Ó Deus, tira do nosso coração toda a vanglória, toda a soberba, toda a arrogância, tudo aquilo que talvez nos leva a viver uma vida diferente daquela que o Senhor tem para a gente.
que possamos nos contentar e nos alegrar com aquilo que o Senhor tem nos dado, e que a nossa gratidão e satisfação esteja no Senhor, no Senhor. Muito obrigado por tudo, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. O pastor está com a palavra, que Deus os abençoe.